Mesmo antes, porém, desse ato final do 8 de janeiro, outros acontecimentos compuseram a trajetória dos crimes contra as instituições democráticas, esmiuçados na denúncia. A organização criminosa preparou material sabidamente inverídico sobre as urnas eletrônicas para divulgação em live realizada em 4 de novembro de 2022. Postergou a divulgação do relatório de fiscalização das Forças Armadas, que atestava a rigidez do processo eleitoral. E quando o relatório foi finalmente dado ao conhecimento geral, providenciou que o Ministério da Defesa lançasse imediatamente nota oficial buscando minimizar as conclusões do documento. Ordenou a emissão de nota oficial a favor da liberdade de expressão em 11 de novembro de 2022, visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional, vale dizer, golpe. O intuito era o de manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência contra a ordem constitucional. Os meses de novembro e dezembro de 2022, após o resultado das eleições, foram perturbadores. Fatos atordoantes que se seguiram ao resultado das eleições foram descobertos durante a proficiente investigação da Polícia Federal. Em novembro de 2022, oficiais do Exército, auxiliares de comandantes de regiões e de setores estratégicos, vinculados às forças especiais da arma, chamados Kids Pretos, se reuniram para estabelecer forma de atrair a alta cúpula do Exército ao golpe a que estavam dando curso. Houve, então, pressões iníquas por meio de cartas e agitações entre colegas para que o comandante do Exército e o alto comando impedisse que Lula da Silva assumisse o cargo para o qual fora eleito. De novo, o objetivo era manter o presidente Bolsonaro no poder. O grupo contava com influenciadores digitais, atacando em ambientes virtuais de impacto nos meios castrenses os oficiais generais que se opunham à quebra da legalidade. Está denunciado um general de excepcional prestígio na arma, que comandava batalhão de Kids Pretos e que aceitou executar ato formal de rebeldia contra a ordem constitucional que o presidente assinasse. Foram concebidas minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional. O presidente da República, à época, chegou a apresentar uma delas, em que se cogitava da prisão de 2 ministros desta corte e do presidente do Senado Federal. Mais adiante, numa revisão, concentrou a providência na pessoa do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Defesa também reuniu os comandantes militares para lhes propor ato consumativo de golpe, obtendo a adesão do comandante da Marinha e a recusa dos comandantes das outras 2 armas. Descobriu-se a esse propósito, em gabinete privado do ex-presidente, minuta de discurso em que ele anunciava as medidas excepcionais e depunha o governo legitimamente eleito, sob o argumento de que, aspas, a legalidade nem sempre é suficiente. A resistência dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica lhes custou o recrudescimento de campanhas públicas de ódio por parte da organização criminosa, no intuito de trazer os legalistas para o golpe e de estimular outros oficiais à iniciativa perversa. Minutas de decretos concebidas pela organização criminosa foram apresentados pela organização criminosa às mais altas autoridades militares em mais de uma oportunidade, em 7 de dezembro de 2022, 9 de dezembro de 2022 e em 14 de dezembro de 2022. Quando um presidente da República, que é a autoridade suprema das Forças Armadas, isso está disposto no artigo 142 caput da Constituição, reúne a cúpula dessas forças para expor planejamento minuciosamente traçado para romper com a ordem constitucional,
tem-se ato de insurreição em curso, que apenas ainda não foi consumado em toda a sua potencialidade danosa.